Capítulo 3. A glória em um traje terreno. A glória de Deus é a humanidade plenamente viva. Todos os dias, usufruímos dos benefícios da glória de outras pessoas, e na maior parte do tempo, nem sequer nos damos conta disso. Por exemplo, você já parou para pensar na origem da colher? Pense nisso por um minuto. Em algum momento, em algum lugar, alguém inventou a colher. Pode parecer algo pequeno, insignificante, mas nosso mundo seria muito diferente sem a colher. A colher é a expressão da glória de alguém. Como seria a vida sem botões? Ou sem zíperes? Alguém os inventou e o mundo da moda foi transformado para sempre. Mesmo itens simples como esses vieram a existir porque um ser humano exercitou sua criatividade divina, enxergou um problema ou necessidade comum a partir de um ângulo novo e inventou uma solução inovadora. O zíper, por exemplo, é a cópia humana do mesmo mecanismo pelo qual a pena de um pássaro funciona. Filamentos individuais da pena se entrelaçam firmemente, a fim de formar uma barreira impermeável que protege o pássaro. As partes separadas de um zíper se entrelaçam da mesma forma. Sempre que exercitamos nossa criatividade desta forma, exibimos uma porção da glória de Deus, que é Ele mesmo, o Criador Mestre. Todas as vezes que entramos em uma biblioteca ou livraria, somos rodeados por glória. As prateleiras estão cheias dela. Entre cada par de capas está o tesouro incalculável da glória revelada de um autor. Sempre que você compra um livro, está comprando a glória de alguém, o estimado produto de seu tempo, energia, esforço e paixão. Pelo simples ato de estar lendo este livro, você está compartilhando da minha glória como seu autor. Um livro terminado é a glória de seu autor manifesta. Minha pergunta para você é: será que um dia nós leremos o seu livro? Será que a sua glória estará um dia em exibição para que outros possam usufruir dela? O problema com muitos de nós hoje é que não sabemos realmente quem somos, ou nos esquecemos, ou simplesmente paramos de crer no que a Bíblia diz sobre o lugar de onde viemos e por que estamos aqui. Algumas pessoas nunca nem souberam as respostas a essas perguntas. Essa ignorância sobre nossa identidade e propósito como seres humanos permeia cada sociedade e cultura ao redor do mundo. Infelizmente, isso também se aplica a muitos crentes religiosos hoje em dia. O adversário tem sido muito eficaz em manter-nos cegos e surdos para a verdade. Mesmo como crentes, muitos de nós tropeçamos diariamente em culpa e autopiedade, com pouca consciência de nossa herança nobre como filhos de Deus. Nossas vidas estão aprisionadas em uma rotina e não temos nem ideia do grande potencial divino que possuímos dentro de nós, muito menos de como agir para trazê-lo para fora. Nossa glória está amarrada, suprimida e escondida. Cada ser humano na terra é um baú de tesouro da glória de Deus, ainda não descoberto. Milhões de pessoas morrerão depositando sua glória na sepultura. E para piorar as coisas, muitos dos pronunciamentos da ciência moderna sobre os últimos 2 séculos têm ajudado a diminuir a visão que o homem tem de si mesmo e de sua posição no universo. Muitos cientistas nos dizem que, comparados à infinita vastidão do cosmos, nós somos infinitissimamente pequenos e insignificantes.
nada além do que o produto de bilhões de anos de evolução aleatória e irracional. Essa comparação, entretanto, não prova coisa alguma, embora seja verdade que qualquer pessoa que parar para refletir sobre os céus possa acabar se sentindo pequena e insignificante. Precisamos nos lembrar de que o tamanho físico jamais foi uma medida precisa para expressar um verdadeiro valor, um pouco menor do que Deus. Uma das maiores expressões da dignidade, do valor e da posição do homem no universo não veio de um cientista ou de um grande pensador intelectual, mas sim de um rei pastor oriundo das colinas de Judá, na Israel antiga. Como pastor, Davi deve ter passado muitas noites contemplando os céus acima dele. A Bíblia nos diz que Davi foi um homem segundo o próprio coração de Deus. Veja 1 Samuel 13, verso 14, Atos 13, verso 22. O que significa que seu coração e mente estavam em sintonia com Deus. Por causa desse relacionamento íntimo, Davi era sensível à revelação divina, através da qual foi capaz de dar uma descrição incomparável do relacionamento do homem com Deus e com o restante da criação. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, que tens manifestado teu esplendor acima dos céus, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Apesar disso, tu o fizeste um pouco menor do que Deus, e o coroas de glória e de majestade. Tu o fazes dominar sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste todas as coisas sob os seus pés, todos os rebanhos e manadas, e também as bestas do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Salmos 8, versos 1 e do 3 ao 8. Quando Davi refletiu sobre os céus, ele ficou impressionado, não com a pequenez do homem, mas com a grandeza de Deus. Esplendor é outra palavra para a glória, e Davi descreve esse esplendor como a obra dos dedos de Deus. A glória é tangível e observável. A pergunta de Davi, o que é o homem? Indica que ele reconhecia a aparente insignificância da humanidade em contraste com o cenário da criação. Sua declaração seguinte, no entanto, revela que ele compreendia o verdadeiro lugar do homem na ordem de Deus. Apesar disso, tu o fizeste um pouco menor do que Deus, e o coroas de glória e majestade. Que declaração tremenda! Deus criou o homem um pouco menor do que ele mesmo. Isso é algo que nunca foi dito, nem mesmo sobre os anjos. Algumas versões da Bíblia, tais como a Almeida Revista e Corrigida, usam a frase um pouco menor do que os anjos. No entanto, a palavra hebraica é Elohim, que é a palavra mais básica do Antigo Testamento, significando Deus, ou um Deus. Elohim é plural em sua forma, e como tal, geralmente refere-se ao próprio Deus. Em alguns contextos, ela realmente se refere a anjos ou a deuses inferiores, tais como os falsos deuses adorados pelos vizinhos de Israel. No contexto do Salmo 8, porém, traduzir Elohim como Deus faz mais sentido. É a mesma palavra que é usada em Gênesis 1, verso 1. No princípio Deus, Elohim, criou os céus e a terra. Deus criou o homem à sua própria imagem. Ele transmitiu a nós uma porção da sua natureza, do seu caráter e de seus atributos. Ele nos criou para sermos como ele. E isso não é dito a respeito dos anjos
em lugar algum da Bíblia. Os anjos foram criados como servos, para fazer a vontade de Deus e cumprir suas ordens. Eles não receberam domínio sobre coisa alguma. O homem, por outro lado, recebeu domínio sobre a terra e sobre toda a vida que havia nela. Deus nos criou um pouco menores que Ele mesmo, e então nos coroou de glória e majestade. A palavra hebraica atar, coroou, é usada mais frequentemente, como neste caso, em um sentido figurativo para demonstrar honra e autoridade. Deus nos criou para governarmos e depois deu-nos o poder e a autoridade para fazê-lo. Glória, aqui é a palavra hebraica kabod, a mesma palavra usada em muitos outros lugares para referir-se à glória de Deus, ao seu peso e ao seu esplendor. O termo majestade traduz a palavra hebraica adar, que é um sinônimo para glória e honra, e também significa magnificência, beleza e graciosidade. Davi entendia a elevada importância que o homem possuía no plano de Deus. O Salmo 8 descreve o homem em sua inocência ideal. Essa é uma imagem da humanidade plenamente viva, como disse o pai da igreja primitiva, Irineu, reinando em majestade sobre toda a estrutura criada. Essa é a imagem do homem como ele foi criado, o homem antes da queda, trocando a glória de Deus por ídolos sem valor. Fomos criados e projetados para sermos mensageiros da glória de Deus. A queda jamais alterou isso. Por causa dela, entretanto, não temos operado de acordo com o projeto de Deus. A raça humana vem funcionando mal desde o Éden. O pecado manchou, danificou e distorceu a imagem de Deus em nós e rompeu nosso relacionamento com Ele. Como resultado, perdemos a noção de quem somos e de quem é Deus. Um dos sinais mais óbvios desta perda de identidade são as maneiras incontáveis e infrutíferas pelas quais as pessoas em toda a história têm buscado satisfazer seus anseios espirituais. Quando já não sabemos quem Deus é, começamos a adorar toda sorte de coisas que de forma alguma são deuses. Imagens feitas de madeira, pedra ou metal, confeccionadas na forma de bodes, gatos, touros e uma série de outras coisas. Através das eras, as pessoas têm adorado criatura ao invés do Criador. Um ídolo é qualquer coisa a que damos mais importância ou lealdade do que damos a Deus. Podem ser bens materiais, esportes, dinheiro, o emprego ou outra pessoa. Qualquer coisa que ocupe um lugar mais alto em nossas vidas do que Deus. Sempre que adoramos a ídolos, prostramos ambos, nossa glória e a glória de Deus dentro de nós, diante de coisas indignas. Já é suficientemente ruim quando a raça humana como um todo rejeita o verdadeiro Deus em favor de falsos deuses. Mas é ainda pior quando aqueles que supostamente são o povo especial de Deus fazem a mesma coisa. Nada entristece ou enfurece mais a Deus. Por exemplo, apesar de tudo o que Deus fez por eles, ao amá-los, livrando-os da escravidão no Egito e trazendo-os para a terra prometida, a nação de Israel repetidamente se afastou de Deus a fim de seguir a ídolos. Como consequência, o Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, diz, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Deuteronômio 32, versos
19 ao 21. O Salmo 106 descreve uma situação semelhante, que ocorreu enquanto os israelitas estavam no deserto e Moisés estava sós com Deus sobre o monte, recebendo os 10 mandamentos. Em Horebe, fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Salmos 106, versos 19 e 20. Os israelitas se voltaram para ídolos inúteis e trocaram a glória deles, ou seja, a imagem, o caráter e os atributos de Deus que estavam neles, pela imagem de um boi. Eles trocaram a glória de Deus e seu relacionamento como seu povo especial por uma estátua de ouro de um bezerro, uma das criaturas menos importantes. Apenas a intercessão direta e pessoal de Moisés impediu que Deus destruísse o povo por seu grande pecado. Veja Êxodo 32, versos 7 ao 14. Uma das razões pelas quais Deus odeia a idolatria é porque ela vai contra a sua natureza. A adoração a ídolos viola o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, verso 3. E o segundo: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, verso 4. Deus, na verdade, estava dizendo o seguinte: vocês são mensageiros da minha imagem. Eu não me curvo a ninguém. Portanto, jamais curvem a minha imagem diante de qualquer ídolo de madeira, pedra ou metal, como vocês se atrevem a fazer isso. No entanto, foi exatamente isso o que os israelitas fizeram. No livro de Jeremias, Deus os questiona a respeito de sua desobediência e rejeição a ele. É quase possível ouvir o tom de decepção na voz do Senhor. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo troca a sua glória por deuses inúteis. Jeremias capítulo 2, verso 5 e versos 10 e 11. Outra razão pela qual Deus odeia a idolatria é porque ela vai contra a nossa natureza original, a natureza que tínhamos na criação. Sempre que nos curvamos diante de um ídolo, não somente estamos adorando algo que é inferior a Deus, mas também estamos adorando algo que é inferior a nós mesmos. Em toda a criação, não existe ser algum superior ao homem. Somente nós fomos criados à imagem de Deus. Por que, então, deveríamos nos prostrar a uma criatura inferior, ou a um objeto inanimado, ou mesmo a um anjo, e com isso envergonhar nossa própria glória e também a glória de Deus? Não darei a outro a minha glória. Um dos maiores problemas com toda essa questão de manifestarmos ou exibirmos a glória de Deus, ou ainda de cumprirmos nossa glória como crentes, é que muitos de nós fomos ensinados desde o princípio que nós não temos glória alguma. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: cuidado, meu irmão, você deve permanecer humilde, não tome a glória para si. Eles querem dizer que não importa o quanto você exercita bem seu dom ou talento para o Senhor, você nunca deve dizer que você possui mérito naquilo. Ao invés disso, você deve dizer que foi o Senhor que agiu sozinho. Não importa o quanto você toque bem piano, pinte uma gravura bem, projete uma casa bonita ou crie um produto novo.
Jamais diga que foi você que o fez, ou do contrário, você estará roubando a glória de Deus. Isso é ridículo. É claro que foi você que agiu. Deus pode ter lhe dado o talento, mas foi você que se assentou ao teclado e produziu uma música linda. Foi você que pôs sobre uma tela a imagem que já estava completa em sua mente. Foi você que desenhou as plantas para aquela casa nova sendo construída em sua rua. A humildade é importante e é óbvio que jamais devemos receber crédito por algo que Deus fez, mas reconhecer nossos dons dados por Deus e exercitá-los sem vergonha ou desculpas não é roubar a glória de Deus. Pelo contrário, essa é uma forma de dar a Ele glória. Nós honramos a Deus ao desenvolvermos e usarmos para a sua glória todos os traços, atributos, dons e habilidades que Ele colocou em nós, sendo sempre zelosos para reconhecer a Deus como a fonte de todas essas virtudes. Reconhecer nossos dons dados por Deus e exercitá-los sem vergonha ou desculpas não é roubar a glória de Deus. Ao contrário, é uma forma de dar a Ele glória. A verdadeira humildade busca reconhecer nossas raízes. As palavras humildade e humilde são ambas relacionadas com a palavra latina humus, que significa terra. Humus é o componente orgânico do solo, que consiste parcialmente de plantas decompostas ou matéria animal. Fomos criados como filhos do solo, no sentido de que Deus nos formou do pó da terra e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, verso 7. Nossa glória é terrena, mas nosso Criador nos deu uma natureza semelhante à de um Deus, a natureza dele. A verdadeira humildade é reconhecer e admitir quem realmente somos, seres divinos e espirituais que ocupam um corpo terreno. Negar nossos dons e nossa glória é um insulto a Deus e é uma forma de falsa humildade que tem reprimido os espíritos de incontáveis cristãos há várias gerações, levando-os a sentirem-se fracos, inúteis e insignificantes. Por anos, pregadores, pastores e outros líderes e mestres espirituais têm acolhido essa atitude falsa, transmitindo-a às suas congregações, baseando-se em uma compreensão errônea de um versículo bíblico em Isaías, onde Deus diz: "Não darei a outra minha glória." Vamos considerar o contexto e o significado completo dessa passagem. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outra minha glória, nem a imagem o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Isaías 42, versos 5 ao 9. Esses versos englobam um trecho de uma das sequências de 4 canções do servo, no livro de Isaías, assim chamadas porque se referem ao servo, cheio do Espírito, a quem Deus enviará para trazer justiça às nações. Isaías 42, verso 1. O Novo Testamento identifica este servo como Jesus Cristo. Veja Mateus 12, versos 15 ao 21. Na passagem acima, Deus está dirigindo-se à nação de Israel, o povo através do qual o Cristo deveria vir. Suas palavras se referem ao propósito original
que Deus tinha ao levantar a nação judaica, de que eles fossem um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Para atingir esse objetivo, os israelitas deveriam amar, adorar e servir a Deus, e a Ele somente. Ao invés disso, o povo repetidamente rejeitou a Deus e se afastou dele, seguindo a deuses falsos e caindo em idolatria e imoralidade. Eles se prostraram a imagens de madeira, pedra e metal e ofereceram sacrifícios a elas. Deus julgou a nação, entregando-os nas mãos dos babilônios por 70 anos. Isaías 42, versos 18 ao 25, é uma profecia desse cativeiro, anunciado anos antes que acontecesse. Com as profecias sobre a chegada do servo e a chegada do julgamento, Deus desejava que seu povo soubesse, sem nenhuma sombra de dúvida, que era Ele, e não seus ídolos, o único verdadeiro Deus, e que era Ele quem controlava o futuro e poderia, portanto, predizê-lo. Em fúria justa e santa, diante da infidelidade deles, Deus declarou: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem a imagens o meu louvor. É óbvio que Deus não ficaria sentado à toa, enquanto seu povo atribuía suas obras, sua glória, seu nome e seu caráter a blocos de madeira e placas de pedra. Deus não permitiria que sua glória fosse dada a imagens de seres criados, feitas por mãos humanas. Há ainda outro aspecto relacionado a tudo isso. Creio que quando Deus disse: Não darei a outra minha glória, Ele quis dizer que não somente não permitiria que suas obras e seu caráter fossem creditados a ídolos, como também não permitiria que seu povo, os mensageiros da sua glória, prostrasse sua imagem diante de tais ídolos. De todas as criaturas de Deus, somente o homem foi feito à imagem dele, e somente a nós Deus concedeu parte de sua natureza, seus atributos e sua glória. Ele está nos dizendo hoje: Dei-me a glória a você, não a darei a outra criatura. Então, por que você, que carrega minha glória, deveria prostrar-se diante da imagem de uma criatura que não possui nem minha imagem, nem minha glória? Você está louco? Em nosso mundo moderno, pelo menos no Ocidente, provavelmente há poucas pessoas que fisicamente se prostrem e adorem diante de ídolos de madeira ou pedra. Não é esse o ponto. A questão central aqui não é a posição física do corpo, mas a posição espiritual do coração. Todas as vezes que permitimos que uma pessoa ou coisa assuma uma posição em nossa vida mais alta do que Deus, nos tornamos culpados de dar sua glória a outro. Isso é idolatria, independentemente da forma em que se manifesta. Fomos feitos para sermos mestres de nosso meio ambiente, não para sermos seus escravos. A vida dentro de um traje terreno. Conta-se a história de um homem que comprou uma pintura barata por uns poucos dólares em um mercado popular. Ao examiná-la mais de perto, ao voltar para casa, ele descobriu que a tela parecia ser muito mais velha do que a própria pintura. Uma inspeção mais profunda da gravura revelou que esta havia sido pintada sobre outra obra de arte, muito mais antiga. A pintura mais recente e mais barata foi cuidadosamente removida e lixada, até que a obra mais antiga, que estava por baixo, ficou completamente à mostra. Ao ser examinada, foi determinado que a pintura mais antiga era, de fato, um trabalho original de um grande artista e mestre europeu, avaliado em milhões de dólares. Ninguém poderia conhecer o verdadeiro valor, a glória que se escondia por baixo,
até que aquilo que a ocultava fosse retirado. Como o homem do mercado popular, que estava determinado a revelar a verdadeira glória da pintura que possuía, Deus deseja que compartilhemos e manifestemos sua glória com muita frequência, porém, ninguém consegue enxergá-la em nossas vidas, porque ela está enterrada sob nossa timidez e medo, nosso desânimo, nossas atitudes ruins e os pensamentos e opiniões negativos que edificamos em nossas mentes ao longo dos anos. A glória de Deus em nós não pode brilhar devido a todo o lixo do mundo que temos acumulado por cima da glória. De alguma forma, precisamos cavar a sujeira e o entulho de nossa existência diária monótona e descobrir o tesouro da glória divina que está escondida por baixo. Precisamos aprender como pegar estes frágeis vasos de barro, que são nossos corpos, e transformá-los em cálices de glória. Alguns de nós temos acreditado há tanto tempo que não temos glória alguma, que é difícil mudar nossa maneira de pensar. O apóstolo Paulo, no entanto, possui uma opinião sólida sobre o assunto. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, versos 20 e 21. Paulo fala do poder imensurável de Deus que está em operação. Mas onde? Dentro de nós. E onde está a glória de Deus? Na igreja. E o que é a igreja? É um corpo de crentes, uma comunidade mundial que consiste de cada seguidor de Cristo. Em outras palavras, o poder e a glória de Deus residem dentro de cada um de nós que conhece a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 2 Coríntios 4, versos 6 ao 10. Precisamos aprender como pegar estes frágeis vasos de barro, que são nossos corpos, e transformá-los em cálices de glória. Como crentes, temos em nossos corações a iluminação do conhecimento da glória de Deus, que Ele mesmo colocou ali. Ela é um tesouro que levamos conosco em frágeis vasos de barro, nossos corpos físicos. Deus quer que essa luz brilhe claramente em meio a um mundo em trevas. Para muitos de nós, nossos vasos de barro têm uma aparência muito comum, talvez até inexpressiva. Não parecem o tipo de recipiente em que alguém pudesse esperar encontrar um tesouro. Seria como esconder um diamante em uma caixa de sapatos. Contudo, o poder de Deus em operação em nós é muito maior do que qualquer coisa que jamais poderíamos fazer em nossas próprias forças. De forma que, se deixarmos a glória brilhar, quando as pessoas olharem para nós, elas verão a Jesus. As pessoas verão operando em nossas vidas algo que apenas Deus pode fazer. Deus estará em manifestação em nossas vidas, e desta forma trazemos glória ao seu nome. Somos baús de tesouro que andam e falam, e Deus não deseja que levemos esse tesouro conosco para a sepultura. Ele não colocou sua glória em nós para que ela acabasse ficando enterrada e dormente em um cemitério. Seu desejo é nos ver dar plena expressão à glória
que reside dentro de nós. Deus escondeu o seu tesouro dentro de nossos vasos de barro, mas Ele não deseja que o tesouro permaneça ali. Deus quer que exibamos o que está oculto dentro de nós, de forma que as pessoas em todos os lugares saibam que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Deveríamos viver de tal forma que as pessoas à nossa volta digam: não há dúvidas sobre isso, Deus estava mesmo ali. Devemos viver tão próximos do Senhor, a ponto das pessoas poderem olhar para nós e vê-lo sendo irradiado de nossas vidas. Se realmente nos tornarmos e fizermos o que Deus nos chamou a ser e fazer, sua glória brilhará em nós, e as pessoas saberão que Deus esteve na terra em um traje terreno. A glória da produtividade. O Salmo 19, verso 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Nós também somos a obra das mãos de Deus. Assim, da mesma forma que a glória de Deus é manifesta na obra das suas mãos, Ele nos criou para manifestarmos sua glória pela obra que fazemos. Em Efésios 2, verso 10, o apóstolo Paulo escreve: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Desde o início, Deus tinha em mente que faríamos boas obras no nome e no poder de Jesus Cristo, e através disso manifestaríamos sua glória em toda a terra. Temos uma responsabilidade diante de Deus de sermos fiéis nas tarefas que Ele propõe diante de nós, porque Ele não deseja que levemos nossos dons, talentos e habilidades para a sepultura, sem nunca tê-los usado. O sábio de Eclesiastes nos dá um bom conselho: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes 9, verso 10. Deus não nos criou para não fazermos nada. Ele nos capacitou com inteligência, criatividade, dons espirituais e habilidades naturais, e espera que os usemos e que os derramemos em serviço a outros para a glória do seu nome. Deus não nos criou apenas para ganharmos a vida, mas sim para mostrarmos ao mundo como Ele é. Nossa glória é dar plena expressão a tudo aquilo que Deus nos criou para sermos e fazermos. É hora de aprendermos como canalizar nossa glória, como encontrar nossa plena expressão. Precisamos produzir todas as ideias, os planos e os sonhos que estão enterrados dentro de nós. Deus os colocou ali para que pudéssemos cumpri-los e dar-lhes vida, corpo e caráter. Não podemos fazer isso em nossa própria força ou sabedoria. Esta é uma missão que requer o poder de Deus. Entretanto, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3, verso 20. Deus nos criou para sermos criativos da mesma forma que Ele é criativo. Nenhuma outra criatura possui essa capacidade. Quando exercitamos nossa criatividade, manifestamos a natureza e os atributos divinos que Ele colocou em nós. Essa é a razão porque na maior parte do tempo nós não glorificamos a Deus de verdade em um culto na igreja, porque nesse momento não estamos fazendo coisa alguma, não estamos trabalhando ou criando coisa alguma. A glória começa realmente a vir para fora quando vamos para casa e começamos a planejar nossa semana. Deus é glorificado quando encontramos maneiras criativas de darmos plena expressão à sua natureza e atributos e à vida de Cristo que habita dentro de nós. Não importa se estamos enfrentando alguns riscos, tentando novos empreendimentos ousados, dando passos para tentarmos coisas que nunca fizemos antes, construindo um negócio, fazendo investimentos sábios,
ou buscando maneiras novas e inovadoras de compartilhar o Evangelho de Cristo eficazmente. A glória de Deus aparece quando seguimos seu Espírito e dependemos de seu poder para nos tornarmos tudo o que ele pretende que sejamos. Quando exercitamos nossa criatividade, manifestamos a natureza e os atributos divinos que ele colocou em nós. Manifestamos nossa glória quando revelamos a glória de Deus em nós, proclamando fielmente a mensagem de Cristo ao mundo, sempre e como podemos, assim como pelas obras de nossas mãos na vida cotidiana. Quando começamos a mostrar a glória de Deus em nossas vidas, ele entra em cena e faz mais do que jamais poderíamos planejar ou esperar. Encontramos nossa glória ao nos tornarmos tudo o que Deus planejou que fôssemos quando nos criou. Princípios. Deus nos criou um pouco menores do que Ele mesmo. Um ídolo é qualquer coisa a que damos mais importância ou lealdade do que damos a Deus. Sempre que nos prostramos diante de um ídolo, não somente adoramos a algo que é inferior a Deus, mas também adoramos a algo que é inferior a nós mesmos. Reconhecer nossos dons divinos e exercitá-los sem vergonha ou desculpas não é roubar a glória de Deus. Ao contrário, é uma forma de dar a Ele glória. Deus não permitirá que sua glória seja dada a ídolos feitos por mãos humanas. Deus não permitirá que seu povo, os mensageiros da sua glória, prostrem sua imagem diante de ídolos. Precisamos aprender como pegar estes frágeis vasos de barro que são nossos corpos e transformá-los em cálices de glória. Devemos viver tão próximos do Senhor a ponto das pessoas poderem olhar para nós e vê-lo sendo irradiado de nossas vidas. Deus não deseja que levemos nossos dons, talentos e habilidades para a sepultura, sem que estes tenham sido jamais usados. Quando exercitamos nossa criatividade, manifestamos a vida e os atributos divinos que Ele colocou em nós. Deus é glorificado quando encontramos formas criativas de darmos plena expressão à sua natureza e atributos e à vida de Cristo que habita dentro de nós. Encontramos nossa glória ao nos tornarmos tudo aquilo que Deus pretendeu que fôssemos quando nos criou.